Glórias a Deus, muito boa noite, meu querido, minha querida, Deus abençoe, louvado seja Deus na sua vida, louvado seja Deus nas nossas vidas, né? Querido, mais uma vez, mais uma live, mais uma mensagem de Deus, né? Dentro da palavra de Deus, né? A doutrina, a palavra de Deus, né? Querido, Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua família. Queridos, temos um tema muito importante, né, que tem sido falado muito, né, nos tempos para cá. Eu quero convidar você a estar dando uma varredura dentro da palavra de Deus, dentro da Bíblia Sagrada. Vamos falar do Velho Testamento, vamos falar do Novo Testamento. Deus é alfa, ômega, o princípio, o fim. Ele está lá no velho, ele está no novo, ele se faz presente dentro da palavra de Deus, né? Quero trazer a luz, quero convidar você a estarmos andando nesta palavra. Nós temos que crescer na graça e no conhecimento, né? Deus abençoe. Estou aqui tomando um cafezinho. O Maranhão está chovendo, agora mesmo choveu bastante. Eu quero estar trazendo um tema muito interessante para as nossas vidas, que eu até coloquei ali um tema bem interessante, né? Doutrina bíblica versus usos e costumes, né? A maior briga do século, né? A maior briga que tem se alastrado até os dias de hoje. Doutrina bíblica versus usos e costumes. Vamos trazendo aqui um esclarecimento profundo. Não tem texto de abertura, mas nós vamos estar andando dentro da palavra de Deus, vamos estar conhecendo, né, a palavra de Deus. Que Deus abençoe você. Se inscreva no nosso canal, compartilha, visita lá mais de 200 vídeos, palavras, orações proféticas. O canal do Pastor Francisco você vai encontrar palavra, oração e testemunho. São as três coisas que nós precisamos para ser edificados. Você não precisa de outra coisa. Você tem que ter a palavra, você tem que ter oração, que é vida com Deus, né? É a intimidade, é a busca de ter a presença de Deus na sua vida, e os testemunhos, que é os milagres, que as coisas que Deus fez na sua vida, na sua transformação, na sua regeneração. Amém? Eu quero estar trazendo hoje algo sobre doutrina bíblica e usos e costumes, né? Queridos, usos e costumes está vinculado ao anjo da igreja, ao pastor da igreja, ou até mesmo à denominação, né? Usos e costumes. Já a doutrina bíblica é essência e ela vem de Deus, né? Ou seja, usos e costumes não salva, né? O que diz lá em Efésios capítulo 2, versículo 8, versículo 10, é um versículo muito falado e muito usado por uns para permanecer ali na palavra de Deus, e outros usando a palavra para fazer o que quer, da maneira como quer e como quer. Vamos lá. O que diz em Efésios capítulo 2, versículo 8 e ao versículo 10, que diz assim, ó: porque pela graça sois salvos. Por quê? Pelo quê, irmãos? Pela graça sois salvos, mediante a nossa fé. E isto não vem de vós, né? É dom de Deus, não de obras, para que ninguém se vanglorie. É muito usado esse versículo hoje em dia, que nem eu disse, para alguns para permanecer da maneira como eles querem, usando, pode estar como eles querem, né, do jeito que eles querem, porque a salvação não vem pelas obras. Querido, o Paulo, o autor de Efésios está deixando bem claro aqui, ó, porque pela graça sois salvos. Essa graça não nos dá o direito de fazermos o que nós queremos, da maneira como nós queremos. A graça não é de graça, irmãos. Essa mesma graça que o autor Paulo está falando aos Efésios, ela não te dá o direito de você andar da maneira como você quer, do jeito que você quer na presença de Deus. A Bíblia nos ensina que Deus é santo, e é necessário que nós também sejamos santo, está claro na Bíblia. Então, quando nós olhamos essa leitura de Efésios 2, 8, 10, porque pela graça sois salvos mediante a fé,
mediante a fé, e isso não vem de nós, é dom de Deus, e não é de obras, para que ninguém se vanglorie, não nos deixa andar como a gente quer na presença de Deus, do jeito que nós queremos. Você está entendendo? A doutrina bíblica, ela é a base para uma salvação. Doutrina bíblica não é moda, eu adapto a ela como eu quero, da maneira como eu quero. Doutrina bíblica é base para quem quer ser salvo. Então, se você é uma pessoa que quer ser salvo, você vai se adaptar à palavra de Deus. Você vai analisar a palavra de Deus. Você vai buscar conhecer a palavra de Deus. Oséias diz que o povo padece por falta de conhecimento. Então, eu não posso pegar o texto de Efésios para me ter uma vida da maneira como... ser alimentado pelas minhas próprias vontades, da maneira como quer. Não posso estar trazendo tudo para dentro do meu relacionamento com Deus, porque a graça me dá o direito. A graça não é de graça, ela não me dá o direito de fazer o que eu quero. A graça me dá o direito de obedecer a palavra de Deus. Isso sim, é ser participante dessa graça. Né? O que diz o apóstolo Paulo lá em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15, né? Ele fala sobre o obreiro aprovado. O que é ser um obreiro aprovado? Nós estamos falando, irmãos, daqueles que processam a fé em Cristo. Esse estudo, né, ela é voltada para quem processa uma fé em Cristo. Nós não estamos falando do ímpio. Agora nós temos que ver aonde nós estamos se adequando. Você está entendendo? Então, o que diz lá o apóstolo Paulo em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15? Está falando sobre o obreiro aprovado. O que é ser um obreiro aprovado? Aprovado por quê, irmãos? Aprovado por Deus, mediante a sua palavra. Né? Ele diz, vamos lá, procura-te apresentar a Deus. Primeiramente, eu estou deixando claro, procura-te apresentar a Deus. Apresentar a Deus, irmão, eu não posso me viver uma vida apresentando a Deus de qualquer jeito. Deus é santo. As coisas de Deus são retas, as coisas de Deus são claras. Então ele está dizendo, procura te apresentar a Deus como obreiro, um obreiro aprovado, que não tem que se envergonhar. Se nós formos olharmos para os padrões deste mundo, o mundo tem tudo para oferecer para nós, é isso. Qual é o intuito das obras do mundo, se não é envergonhar o Evangelho de Cristo, se não é distorcer a palavra de Deus? E nós vamos trazer um estudo bem amplo nessa noite, um pequeno resumo, mas bem concentrado na palavra de Deus. Então Paulo está dizendo, procura te apresentar a Deus como um obreiro aprovado. Ele está dizendo, procura te apresentar a Deus de qualquer jeito? Nós estamos falando para os que processam a fé em Cristo, para aqueles que entregaram as suas vidas a Jesus, irmão, para aqueles que confessaram o nome do Senhor. Há um ciclo de vida diferente. Nós somos diferenciados e temos que se adaptar à palavra de Deus. Ou você se adapta aos padrões do mundo, e o que envolve os padrões do mundo, ou você se adapta à palavra de Deus. Até então a sua fé vem pela palavra de Deus. A sua fé não gera do nada, não cria você, porque até então você pode ter fé em qualquer coisa, você pode ter a fé numa xícara dessa e depositar sua fé ali. Mas a fé que a Bíblia diz, a fé em Cristo Jesus, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Ouvir e praticar. E a Bíblia diz, não podemos ser apenas ouvintes, mas praticantes da palavra de Deus. Como eu posso praticar a palavra de Deus dia após dia, no meu cotidiano? Vivendo ela na sua essência. O verdadeiro cristão genuíno, que está buscando o caminho da salvação, ele vai viver o Evangelho na sua essência. Ele não vai viver as suas vontades. A Bíblia diz, não os moldeis aos padrões deste mundo. E deixa claro, quem constitui ser amigo do mundo é amigo de Deus? Não, quem constitui ser amigo do mundo, está escrito, é inimigo de Deus. Deus não tem parcialidade, irmãos, com esse tipo de obra.
Então, para mim, para apresentar como obreiro aprovado, que não tem como se envergonhar, a partir do momento que nós estamos se apresentando de acordo com a palavra de Deus, o inimigo, as coisas desse mundo, não bate de frente com a gente, porque nós estamos na palavra. A palavra é escudo e broquel. A palavra é capacete, ela é espada, ela é armas para o soldado que quer vencer as batalhas da vida. Então é muito simples. Essa palavra, a doutrina da palavra de Deus, ela não é um bicho de 7 cabeças. O livro mais fácil de ser interpretado é a palavra de Deus. Ela é clara, ela é ampla, ela não é escura, ela é simples, ela é humilde. A palavra de Deus é a palavra simples e humilde. Ela leva aquele que quer se converter em Cristo Jesus pela humildade, pela simplicidade da palavra de Deus. Então procura te apresentar a Deus como obreiro aprovado. O que é obreiro? É aquele que serve um determinado reino, aquele que está pronto para servir, que no caso é Deus, é a obra de Deus, a obra de Deus. Quando Paulo diz lá em Efésios 2,8, porque pela graça sois salvos mediante a fé em Cristo, e não vem de nós, é dom de Deus. Para que eu possa ser salvo por essa graça, eu tenho que viver o meu confessionamento, porque eu não posso confessar por boca e não crer no meu coração. Eu tenho que crer dentro do meu coração, né? Paulo diz também em Gálatas capítulo 5, versículo 19 e versículo 21, ele diz: ora, as obras da carne são manifestas em quê? Ele está citando um bocado delas. As mais principais que eu deixei aqui, mas você pode ir lá em Gálatas capítulo 5, versículo 19 a 21, e nas epístolas de Paulo também aos Coríntios, está falando, em Apocalipse também fala sobre as obras da carne. Mas vamos entrar aqui. Uma delas, primeiro, imoralidade. O que significa a palavra imoralidade? Vem algo de imoral, algo exposto, algo que se expõe ao senso do ridículo, o sensacionalismo, algo de imoral, né? Imoralidade sexual. A impureza, o que é impureza? É tudo aquilo que é contaminado, é aquilo que é corruptível, porque nós somos incorruptíveis. A Bíblia nos mostra que ser incorruptíveis e não corruptível. Então, imoralidade sexual, impurezas e libertinagem. Queridos, o que nós estamos vendo nos dias de hoje? Faça uma análise. Nós não precisamos de muito, nós liga a televisão nos jornais, olha nas redes sociais, quanto o evangelho do Senhor está sendo escandalizado. A Bíblia diz, ai por aquele que vier o escândalo. Deus não se deixa se escarnecer. Aquilo que o homem semear, certamente ele se fará. Então, imoralidade sexual, impureza, libertinagem. O que nós estamos vendo nos dias de hoje? A sensualidade dentro das igrejas. Sensualismo gospel. Olha como é que está a imoralidade dentro das igrejas. E isso nós vamos falar. Paulo está falando isso lá em Colossenses. O sensualismo gospel, isso não tem base bíblica. Pelo contrário, Deus abomina. Pelo contrário, é abominação aos olhos de Deus. Nós vemos hoje mulheres ministrando a palavra de Deus, que é santa, pura e agradável. A palavra que é uma espada de 2 gumes, que corta de um lado para o outro. Que pudor eu estou tendo? De que maneira eu estou me apresentando como obreiro aprovado? Eu estou passando por cima do texto de Timóteo, 2 Timóteo 2,15. Eu estou deixando de lado Efésios 2, 8, 10, da graça de lado. Eu estou usando o termo da graça mediante a fé, que não vem pelas obras, para eu andar da maneira como eu quero, do jeito que eu quero, arrastando multidões, desconvertendo, fazendo com que vários se apostam-se da fé, da genuína fé, chama apostasia, crescendo nos últimos dias.
mulheres em cima dos altares, com roupas sensuais, irmãos, modelando o corpo. A Bíblia diz muito bem sobre isso, a Bíblia é clara. Pastor, onde que está? Pesquisa no Google, vai lá no Google e pesquisa. Você quer tudo de mãos beijadas, mas não quer. Vai buscar o conhecimento. Esse conhecimento está de graça para você crescer nele e na graça. O que diz lá em 2 Timóteo capítulo 9, versículo 10, né? Quero que do mesmo modo que as mulheres se atraviem com traje decoroso, o que é decoroso? Com modéstia e sobriedade. O que quer dizer a palavra sobriedade? Jeito sóbrio de pensar, de agir, de se vestir, pensamento, o que eu estou fazendo, como jeito sóbrio, sobriedade, não com tranças ou com ouro ou pérolas ou vestidos, mas como convém às santas mulheres que declaram adorar a Deus. Aí você se vê como você tá vendo. Esse texto de Timóteo tem muito a ver, muito a ver com o que nós lemos como obreiro aprovado, que também é de 2 Timóteo. Como você está vendo? Você está se vendo como santa? Ou você está se vendo como profana? A palavra profana vem de você profanar algo, que nesse caso é o Evangelho de Cristo. Então, ele deixa bem claro: quero que do mesmo modo as mulheres que se atraviem com traje decoroso, com modéstia, sobriedade, não com, mas como as santas mulheres que declaram adorar a Deus. Eu escuto muito hoje em dia pessoas dizerem: eu tenho já minha opinião formada a respeito desse tema. Isso aí é ideologias mudando, entrando dentro das igrejas. E não é de hoje não. Essas ideologias que são criadas por crendices, por mentes humanas, infiltrando, entrando nas igrejas, desconvertendo as pessoas e mudando o evangelho da palavra de Deus. Eu vejo muitas pessoas dizer assim: eu tenho minha opinião formada sobre isso daí. Se vestem como querem, andam como querem, porque a opinião delas é baseada, sabe o quê? Em preceitos, conceitos e valores de homens, não da palavra de Deus. Não tem princípios, não tem princípios da palavra de Deus, né? Eu já tenho minha opinião formada a respeito desse tema: doutrina bíblica e usos e costumes. Queridos, você pode até ter uma opinião formada, você pode até ter a opinião que você quiser. Eu não tenho, a minha opinião ela é Bíblia. Bíblia. Lá em 1 Pedro, também capítulo 3, versículo 3 ao 5, diz assim: não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereço do ouro, amparo de vestuário, seja porém de ouro aparato de vestuário, seja porém o homem interior, do coração unido ao incorruptível, trajo de um espírito manso, tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Está deixando bem claro a maneira de nós se apresentarmos, do nosso relacionamento, a nossa conduta, o nosso caráter, a nossa índole, diante de Deus. Pois foi assim também que assim mesmo se atravirem outrora as santas mulheres que esperam em Deus. Que esperam em Deus. Querido, nem Paulo e nem Pedro estava proibindo, mas deixava claro a extravagância dos usos e costumes de acordo com a cultura que eles estavam vivendo, que estavam se extravasando. O termo extravasar vem de você passar dos limites, se expor de maneira contrária, se extravagar. Eles deixavam claro que as mulheres piedosas, o que é a palavra piedosa? A mulher que procede uma fé sincera
e genuína, constante na palavra de Deus, em Cristo Jesus, sabe se vestir com modéstia, com pudor. E isso vale tanto para as mulheres quanto também para os homens. Nós não estamos só falando de mulheres, nós estamos falando de mulheres e homens também. Nós vemos hoje em dia aí homens com os ternos colados, assim parecem modelo de manequim, calças apertadas colando. Irmãos, o que nós estamos fazendo com o Evangelho de Cristo? O que diz lá em Deuteronômio, capítulo 28, versículo 5, nós estamos distorcendo essas novas ideologias, crendices religiosas, valores criados por homens. Olha o que diz lá em Deuteronômio, capítulo 22, versículo 5. A mulher não deverá usar roupas masculinas, e o homem não se vestirá com roupas de mulher, porque qualquer que faz isso é abominação ao Senhor teu Deus. Queridos, a Bíblia é tão clara que ela não precisa dizer assim, você mulher não pode usar calça de homem. Não está dizendo isso, mas está deixando o quê? A Bíblia precisa simplificar mais que isso. Então, irmãos, eu não tenho que criar o meu próprio conceito pelo que está dizendo. Eu tenho que entender o valor da palavra. Que valores é esse? O que está dizendo, a palavra de Deus é clara. A mulher não deve vestir roupa masculina, pronto. Eu não tenho que criar argumentos, eu não tenho que se adaptar a crendices, ideologias, que tem, sei lá, para me achar que eu estou bem. Em Colossenses capítulo 2, vamos estar lendo ali em Colossenses capítulo 2, é muito importante isso aqui que nós estamos aqui lendo. Lá em Colossenses capítulo 2, né, que fala a advertência acerca das falsas doutrinas, né? O combate ali de Paulo, né, no seu ministério, advertendo os colossenses acerca das falsas doutrinas, né? Ele começa no versículo 4 dizendo: e digo isso para que ninguém vos engane com palavras persuasivas. Palavras de persuadir que tem poder de persuadir a mente das pessoas e enganar, endurecer os corações, né? Porque ainda que sejais ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estamos convosco, né? E vendo a vossa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. A importância da nossa fé está em Cristo, irmão. Aí ele diz assim, como pois recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. Andai nele, andai com ele na sua palavra. Aí, arraigados, firmado, criado raiz nessa palavra, e sobre edificados nele. A nossa edificação tem que vir nessa palavra, não é por conceitos, valores, ideologias, crendices religiosas, não é por religião nenhuma. Porque religião hoje em dia está matando a fé das pessoas. Religião hoje em dia está fazendo com que as pessoas se apostem da fé, da verdadeira fé genuína em Cristo, né? Aí no versículo 8, que ninguém vos faça presa sua. Que ninguém, tem cuidado para que ninguém vos faça presa sua, escravo das suas ideologias, escravo da sua religião. O que tem mais escravizado o povo hoje em dia não é nem o mundo, é as religiões. As religiões têm escravizado o povo. Que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias. O que é filosofias? Filosofia é algo criado para criar, algo criado por mentes, preceitos, conceitos e valores humanos, irmãos. E vãs sutilezas, palavras de filosófico. Eu chamo muito isso aqui, sabe por quê? Do verdadeiro, hoje em dia nós vivemos do verdadeiro evangélico filosófico, que é aquele evangelho que você já ouviu falar e você já com certeza já se deixou se levar por ele. Que Deus só quer o coração. Só o coração. Vinde a mim como estás, permaneça como está, desceu tudo no altar. A sua fé tem que ser grande, totalmente fora dos princípios, ideologias, evangelho filosófico,
palavras, ó, de sutileza, palavras o evangelho que massageia o ego, que leva as pessoas a praticarem o contrário da palavra, a viverem no pecado. É comum você ver hoje, irmãos, as irmãs que dizem processar uma fé em Cristo e vivem com o seu corpo nu, mostrando pernas nuas, mostrando a sensualidade. Aí entra onde eu disse lá atrás, na imoralidade sexual. O que é imoralidade sexual? É tudo aquilo que envolve a sensualidade, impureza, que é aquilo que contamina os olhos, tanto daquela mulher que está naquelas vestimentas, como também o varão que se deixa se levar por aquela sensualidade. A Bíblia diz: ai da mulher que fazia com que o varão peque nos seus olhos, pelos seus trajes indecentes. A libertinagem, que é algo que é criado pela pós-modernização. O Evangelho não é moderno. O Evangelho é o mesmo de ontem, de hoje, e o que há de se cumprir. É a boca de Deus falando. Mulheres que se dizem processar uma fé em Cristo e vivem com as suas pernas nuas, saias decotadas, seios apóstolos. Homens também no mesmo caminho, irmãos, no mesmo caminho também. O evangelho, degradando o Evangelho, desconvertendo a lei da palavra de Deus, e acham que estão vivendo em Cristo, e acham que estão vivendo na palavra, que Deus é o coração. Deus não, meu Deus, Deus quer o corpo, Deus quer a alma e quer o espírito. A Bíblia diz que o nosso corpo é morada e templo do Espírito Santo. E você se vê como? Como que você acha que Deus está se vendo? Você está se deixando se levar por o que dizem? As ideologias? As religião? As crendices? A filosofia? O evangélico da filosofia? Ou você está se apresentando como obreiro aprovado, que não tem como se envergonhar? A Bíblia diz que nós estamos rodeados de grandes nuvens de testemunhas. É muito forte. Vamos continuar lá em Colossenses que nós estávamos. Tendo cuidado que ninguém vos faça presa sua. O que tem de pessoas sendo escravas hoje do sistema, da pós-modernização que entrou dentro das igrejas, por meio de filosofias, sutilezas, tradições de homens, tradições de homens, segundo os rudimentos do mundo. É eu trazer, eu como pastor, criar uma nova tradição, uma nova ideologia, uma nova filosofia, com palavras, e Paulo vai responder aqui lá atrás, que eu vou ler e você vai entender. Enganando, persuadindo, louvado seja o nome do Senhor Jesus, segundo os rendimentos do mundo, trazendo o mundo para dentro da igreja e se adaptando a ele. Hoje, o que tem de cristão que dizem servir a Cristo, mas estão servindo ao mundo ainda, não se converteram ainda. Aí no versículo 20, olha o que Paulo vai dizer, no mesmo livro de Colossenses, capítulo 2, versículo 20, se pois estáis morto com Cristo, quanto aos rudimentos do mundo, porque vós carregam ainda de ordenança como vivesseis no mundo. Paulo está fazendo uma pergunta: se sois mortos em Cristo, a palavra morto é morrer por aquilo, deixar aquilo, para viver para aquilo, que no caso é Cristo. Pois estáis morto com Cristo, assim como para os rudimentos do mundo estamos mortos, porque vos carregam ainda ordenanças como se vivesses ainda no mundo. Querido, o mundo não nos pertence, nós estamos a ele. Mas aí o santo, lavado e o remido no sangue do Cordeiro, tem consciência que está só de passagem. Versículo 21, tais como não toques, não proves, não manuseis. Ele está falando sobre o que? Crendices, filosofias, ideologias
que nós criamos para distorcer a palavra de Deus, coisas que nós queremos fazer com que as pessoas se adaptam àquilo. Versículo 22, as quais coisas todas perecem pelo uso, perecem, o que é perecer? Pelo uso segundo os preceitos e doutrinas de homens. Está falando sobre doutrina de homens, não está falando da doutrina da palavra de Deus. O que é doutrina de homens? São regras, preceitos e valores criados por quem? Por nós, e não pela palavra, porque a palavra de Deus é princípios que nos levam para a salvação, para o caminho da salvação. Os princípios do mundo nos levam para a perdição. Aí versículo 23, as quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria. Até pegam a palavra aqui, mas faz assim com elas, distorcem. O princípio é do que aqui, não é da palavra, mas tem só aparência, distorceu, de sabedoria. Aí usam ela em devoção, para levar a você, voluntária, humildade e em disciplina do corpo, mas não são de valor algum. Está entendendo? Senão de satisfação da carne. A palavra de Deus é reveladora, né? Se vê nessa palavra, vou ler de novo versículo 23, as quais na verdade, alguma aparência de sabedoria, só aparência, porque eu estou pegando ela aqui, tá vendo? E eu estou distorcendo. Deus só quer o coração. Vinde como estás. Pela graça você já está salvo. Você pode fazer como quiser, da maneira como quer e andar como quer na presença de Deus. Está entendendo? Tem aparência do quê? Porque tem um princípio, né, de profundidade. Mas eu pego ele, e faço o quê? Distorço. Alguma aparência de sabedoria em devoção voluntária, humilde e disciplina do corpo, mas não são de valor algum. Porque as obras da carne, a doutrina deste mundo, a cobiça, a moda desse mundo, não tem valor algum, senão a satisfação da carne. Você está entendendo? Você está sendo enganado. O que Paulo está dizendo em Colossenses capítulo 2, Paulo ele continua a advertir os irmãos para que não caiam na tentação dos falsos ensinos. Falsos ensinos. Devemos crescer no conhecimento de Deus, no relacionamento com Ele. E só há uma maneira de eu crescer nesse conhecimento e se relacionar com Ele, se eu entrar pelo verdadeiro princípio que é a palavra de Deus. A Bíblia diz que ela é lâmpada, ela é luz para os nossos. Como que você vai andar aqui nesse mundo? A Bíblia diz que o mundo já é dos maligno. O mundo é em trevas. O mundo está em trevas, mas a palavra de Deus, ela é o quê? Ela é luz para os nossos caminhos, para os nossos passos. Devemos crescer no conhecimento de Deus, em relação com Ele. Além disso, precisamos permanecer em Cristo. Eu não posso só crescer no conhecimento de Deus, porque eu posso estudar a palavra de Deus, mas se eu não interpretá-la no Espírito, eu vou compreendê-la na carne. É isso que a Bíblia nos ensina. Crescer na graça e no conhecimento. Se eu não... Porque eu posso ler ela de Gênesis a Apocalipse milhões de vezes, e ela pode ter um efeito fútil como um livro qualquer. Mas se eu meditar nela, se eu ler ela no Espírito, eu vou crescer na graça e no conhecimento. Eu vou ter um relacionamento com Deus, e além disso eu vou permanecer em Cristo.
porque a palavra me faz permanecer. Os dogmas desse mundo, os dogmas que estão sendo implantados nas igrejas hoje, não me faz eu permanecer em Cristo, mas a verdadeira palavra me faz eu estar arraigado. Louvado seja Deus. Paulo, ele adverte a não cair na cilada do legalismo. O que é legalismo? É pró-moderalismo, que tem sido criado hoje em dia, trazendo, modernizando a palavra de Deus, modernizando as igrejas do Senhor, trazendo uma moda para dentro do Evangelho, legalizando, mudando os princípios. A religiosidade aparente, a religiosidade aparente é uma erva daninha contra a graça de Deus. Uma erva daninha quer dizer o quê? Aquela erva maligna, aquela erva venenosa, aquela planta venenosa, né, que mata ali, ó. É contra os princípios da palavra, é contra a graça de Deus. Tenha cuidado para que ninguém vos escravize, ó, Paulo estava dizendo. Tenha cuidado para que ninguém vos escravize. Em Cristo nós estamos libertos, irmãos. Nos dogmas, nas doutrinas falsas, nós estamos se tornando escravos. Nos padrões do mundo, para quem é salvo, e nos padrões do mundo está se tornando escravo. Ou você é salvo, ou você é escravo. Quem define é você. Como você vai viver no seu relacionamento com Deus. Só que a Bíblia diz: de tudo prestaremos contas. Ele diz aqui, ó, tenha cuidado para que ninguém vos escravize. Há filosofias, ó, que nós dizemos aqui, ó, nas vãs e enganosas, que se fundamentam dia após dia, que tem generalizando dia após dia, nas tradições humanas, e nos elementos deste mundo, e não em Cristo Jesus. Felizmente tem muitos irmãos que estão deixando. Nós vemos aí quantos jovens que entregaram a sua vida para o Senhor, cantores, e arrastaram multidões de pessoas, tatuando o corpo, mostrando a sensualidade. Agora mesmo nós vimos aí no carnaval, aquela cantora jovem, como é que chama o nome dela? Priscila Alcântara. A Priscila Alcântara. Quantas pessoas, quantas mulheres, irmãos, que basearam nela? Quantos jovens, não digo só jovens mulheres, mas homens também, se basearam nos conceitos, nos valores? Quantas vezes ela disse que Deus só queria o coração, irmão? Que coração que ela entregou para Deus? E hoje ela está no mundo, desviada, arrastou um bocado de centenas de pessoas que ela fez lavagem cerebral. E hoje tem centenas de pessoas que se apostaram da fé. Eu conheço pessoas que fizeram tatuagem, de tanto ouvir ela falar que Deus não tinha nada com isso. E hoje carrega uma tatuagem que se deixaram ser levado pela Priscila Alcântara e mais outros cantores gospel, líderes religiosos também, que se apostaram da fé, que colocaram essas filosofias enganosas, fundamentalistas nas tradições humanas, e essas pessoas se deixaram se levar, e hoje carregam a cruz, irmão, porque carregam a cruz, ó. E onde está a Priscila Alcântara hoje? Nua no carnaval, pulando ali para cima e para baixo. Quantos que nós vemos aí que abandonaram, enganaram? Você se deixou ser enganado. Você tem se deixado ser enganado. Sabe por quê? Porque você não dá ouvidos à doutrina que é a palavra de Deus. Tenha cuidado para que ninguém vos escravize a filosofia vãs e enganosa. Paulo deixa claro que em Cristo nós morremos em Cristo.
Da mesma maneira que morremos também para o mundo. É a mesma morte, tem que ser verdadeira, tem que ser real. Paulo deixa claro que em Cristo nós morremos para esses elementos que o mundo cria. Está deixando claro. Agora de noite eu peguei um pastor aí que não sei de onde que ele surgiu, que ele pegou esse texto de Colossenses que eu estou trazendo aqui claramente pela luz da palavra, no Espírito, e distorceu tudinho. Eu falei, sangue de Jesus tem poder, que Deus tampa o ouvido daquela igreja cheia, irmãos. É fácil das pessoas se deixar se levar, porque elas não querem meditar na palavra, não querem buscar, não querem crescer no Espírito, irmãos. Não querem crescer. Paulo deixa claro que em Cristo nós morremos para esses elementos que o mundo cria. Então, doutrina bíblica versus uso e costume é duas coisas opostas, diferenciadas. Usos e costumes, irmãos, e doutrina bíblica é totalmente diferente. É uma briga que gera de séculos em séculos, que nós trazemos para dentro do nosso relacionamento com Deus, que não tem nada a ver. A Bíblia é muito clara e ampla. Você não precisa buscar aperfeiçoamento para entender o que a Bíblia está dizendo. Você tem que crescer na graça, tem que se encher no Espírito, tem que orar, irmão. Ora mais, busca mais, para que possa se converter de verdade. Paulo deixa claro, em Cristo nós morremos para esses elementos que o mundo cria, nós já morremos, acabou. Ele fala sobre essas regras que tem aparência de sabedoria, mas nega a eficácia dela, uma falsa humildade, legalismo. Então, eu tenho que entender o que significa a doutrina da palavra de Deus. É só eu me é muito fácil entender. É só eu olhar para mim e auto me examinar. A Bíblia diz, examina-se o homem a si mesmo. Só eu botar no meu coração que Deus é puro, Deus é santo. A igreja que vai subir no arrebatamento não é uma igreja que se moldou ao padrão do mundo. É uma igreja lavada, remida no sangue do Cordeiro. Então, esse ensinamento serve tanto para... Não tem classe social, não. Não tem gênero, não. Não tem sexo, não. É para todos. A palavra de Deus é para todos. Ela não faz acepção de pessoas. E Deus não faz acepção de pecado. Para Deus tudo é pecado e pecado gera morte. Amém? Recebe essa mensagem, irmão? Compartilhe essa mensagem. Cresça na graça e no conhecimento. Você escolhe, a Deus deixa a lei do livre-arbítrio. Você escolhe como você quer servir a Ele, da maneira como você quer, só que de tudo vai prestar contas. A igreja que vai subir no arrebatamento não é qualquer igreja. O que vai subir no arrebatamento é uma igreja sem mácula. Salmo 24, eu gosto de falar sobre esse salmo, versículo 4. Vamos lá no Salmo 24, versículo 4. Depois quero orar por você, orar por Salmo 24, né? E o versículo de número 4. Vamos lá? Aqui, ó. Salmo 24, versículo de número 4, que diz assim, ó. Vamos lá, versículo 3, vai. Ele fala sobre o domínio universal de Deus e quem é digno de entrar no santuário de Deus, o Rei da Glória. Ó. Salmo 24, versículo 3 e 4. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem subirá ao monte do Senhor? Deixa eu abaixar aqui o fundo. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem estará no seu lugar santo? Ele está falando lugar profano? Ele está falando o quê? Lugar santo. Aí ele vem, versículo 4. Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade e nem jura enganosamente.
Aí vamos ler os 5 para fechar, vai. Este receberá a bênção do Senhor e a justiça de Deus, a sua salvação. Querido, Deuteronômio 24, 1 e 2, Deus coloca diante de nós bênção e maldição. Se ouvir a palavra, se ouvir a minha voz, obedecer as minhas palavras, bênção vos alcança. Compartilhe essa mensagem, se inscreva no nosso canal, mais de 200 vídeos, canal do Pastor Francisco, palavra, oração e testemunho. É muito claro a palavra de Deus. Lá você só vai ouvir coisas do Espírito, você não vai ouvir nada da carne. Não prego na carne, prego no Espírito, dentro da luz da palavra de Deus. Lá você pode encontrar uma resposta para alguma coisa que você está em dúvida. Lá tem todo tipo de ensinamento. As minhas ministrações, as minhas lives, tem live ali que às vezes eu prego a Bíblia todinha, irmãos. Deus me abre a mente, o Espírito fala e eu falo tudinho que tem que falar. Amém? Se inscreva, compartilha, comenta. Amanhã nós não temos Manhã com Deus, mas à noite nós temos um grande culto, que é o fechamento da nossa semana do avivamento. Que é avivamento, o que eu faço para ser avivado. Foi tremendo, está lá no meu canal, está lá no @irmãos em Cristo, Cristo é o centro, lá no YouTube. Amém? Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família, que haja salvação nessa noite, libertação, em nome de Jesus. Recebe aí, Deus te abençoe, fique na paz do Senhor Jesus, um abraço.